E aí, gente, tudo certo? Pessoal, a gente achou um tema super interessante, algumas pacientes perguntam e a gente vai falar de algumas diferenças, mas basicamente quais são as principais diferenças entre uma TPM e uma gravidez? De antemão parece uma pergunta fácil de responder, não é tão simples, porque a TPM tem uma série de sintomas que podem se confundir sim com gravidez, então vamos embora pro vídeo e vamos falar um pouco dessas principais diferenças. Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que é importante na gravidez, assim, mesmo que os sintomas sejam confusos entre um e outro, a gravidez ela é caracterizada pelo atraso menstrual. E a TPM normalmente é uma tensão, é uma alteração que acontece previamente à menstruação. Então a primeira coisa é realmente a topografia na curva de tempo. Dificilmente a paciente vai piorar os sintomas de TPM depois do atraso menstrual, que é o que normalmente acontece na gestação. Os sintomas eles aparecem já quando a paciente está com atraso menstrual. O primeiro dia de atraso a paciente já está grávida, ela não tem tantos sintomas e depois de uma semana de atraso que esses sintomas vão aparecendo. Então o primeiro é o timing, né? O TPM. Ela acontece muitas vezes antes do período menstrual e os sintomas de gravidez normalmente aparecem ali entre a quinta e sexta semana de gestação, o que obrigatoriamente a paciente já tem o atraso menstrual presente. Combinado? Segunda coisa são os detalhes, ali os sintomas não são parecidos, né? Então, por exemplo, no mesmo lado que a gravidez pode causar sono, uma das principais coisas que os pacientes falam, eu estou com sono, não é o que a gente encontra normalmente na TPM. A TPM ela é caracterizada pela retenção hídrica e irritabilidade. E algumas pacientes perdem o sono, né? Elas têm dificuldade para dormir. Então a gravidez é o contrário, realmente ela está desacelerada e tem muito sono. Alguma coisa está me puxando, meu dia está difícil, ou seja, ela está grávida. Não que isso também não possa acontecer na TPM. Na TPM a gente brinca que quase todo sintoma que a paciente tem ali de flutuação hormonal pode ser considerado um sintoma pré-menstrual, principalmente porque a paciente depois ela vai menstruar. Então, algumas pacientes podem até relatar sono, mas não é regra. A regra na gestação realmente é ter mais sono do que as tensões pré-menstruais. O segundo ponto é a parte intestinal, gastrointestinal. A paciente que tem TPM, como a gente já falou, começa uma semana, às vezes 2 semanas antes da menstruação, ela tende a melhorar bastante com o fluxo menstrual, né, no máximo mais 1 ou 2 dias ali, e a gestação isso progride cada vez mais, isso não volta atrás, ou seja, não tem melhora com o início da gestação, isso só piora. Agora, as pacientes às vezes ficam com dúvidas que existem gestantes que sangram no comecinho, então muitas vezes os sintomas realmente podem estar tendo um pouquinho de overload, que a gente chama de complicações ali de confusão. E no final do dia, a prática médica é a gente sempre dose o exame de gravidez. Mesmo que a paciente esteja, eu estou estranha, eu estou um pouco mais irritada do que o normal, estou com sono. E a gente sempre faz o beta-HCG para realmente excluir a chance de gravidez. Na gestação, de novo, a paciente tem um atraso da menstruação e tem uma piora do trato gastrointestinal, porque a progesterona é tão alta na gravidez que a paciente piora o trato gastrointestinal. As pacientes que relatam a TPM, elas normalmente falam que o intestino solta, então existe uma preocupação com o intestino também, de novo, não é uma regra, mas elas soltam o intestino, diferentemente das pacientes da gestação. A irritabilidade, a insônia, isso é típico das pacientes que vão menstruar, da tensão pré-menstrual. Um terceiro ponto que é mais comum na tensão pré-menstrual, na síndrome disfórica pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, é a cefaleia, e dificilmente a gente vê isso na grávida muito no comecinho. E o mais importante, que é a sensação de estômago vazio o tempo inteiro. Parece que a grávida sempre tem um buraco na barriga. E esse sintoma não é um sintoma que os pacientes do ponto de vista de pré-menstrual relatam com uma frequência muito alta. E a perversão do apetite, como último, é uma coisa bem mais comum, mais para frente da gestação. E a perversão do apetite na gestação, a paciente normalmente muda o que ela vai comer, diferentemente da TPM, que a paciente sabe que precisa de chocolate, a paciente sabe, ela fica mais ansiosa para comer, e a paciente come uma concentração, uma quantidade ali de calorias acima quando ela está na TPM.
Agora, por que não existe TPM na gravidez? Né? Por que os sintomas não se confundem? Porque, basicamente, a tensão pré-menstrual é quando você começa a observar o declínio da parte hormonal e, muitas vezes, o declínio é muito rápido. O que não acontece na gestação, né? Os hormônios, eles estão altos ali o tempo inteiro e os hormônios não caem e se mantêm alto. Por isso que as pacientes podem ter algumas alterações e alguns sintomas adicionais. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, eu queria agradecer vocês aí pelo tema. Eu acho que é bem interessante, né? A gente pensou até em fazer uma tabelinha para vocês aqui, diferença entre TPM e gravidez, mas acho que o principal realmente é observar o atraso menstrual e os sintomas clássicos de TPM não são visualizados na gestação. Valeu, gente, um abração aí e vejo vocês nos próximos vídeos.